E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E agora a gente vem trazer aqui uma bomba exclusiva, onde amigo de Rose e Gugu quebra o silêncio e revela o motivo da batalha judicial. A disputa pela herança de Gugu, que morreu em novembro do ano passado, parece não estar próxima de acabar. Após ser velado e enterrado, cercado de fãs e amigos, a despedida do grande ícone da TV brasileira ganhou um novo capítulo. De um lado está Rose Miriam, que seria viúva e companheira do apresentador. Do outro aparecem Dona Maria do Céu e os irmãos de Gugu. Horas após o enterro, ocorreu a leitura do testamento, documento feito em 2011, quando Gugu deixou seus bens distribuídos da seguinte forma: 50% ficaria diretamente com os filhos e a metade restante seria dividida 75% para os filhos e 25% para os 5 sobrinhos. Em uma entrevista à jornalista Mônica Bergamo, Rose Miriam disse ter entrado na justiça pelo fato de estar junto com Gugu por 19 anos, o que resultou no nascimento de 3 filhos, João Augusto, Marina e Sofia. Ela alega que, inclusive na casa em Orlando, onde o apresentador sofreu o acidente que resultou em sua morte, os dois conviviam debaixo do mesmo teto, como uma verdadeira família. Após entrar na justiça, Rose Miriam deixou um testamento registrado em cartório, abrindo mão de sua parte da herança, caso seja reconhecida a união estável. Ela não deixa tudo para os filhos. A suposta viúva também explicou que não tem ideia de montante que está calculada a fortuna de Gugu. Nunca fiquei perguntando, não tinha motivo. O que sei é que o que é do pai é dos filhos. Já está tudo no nome dos filhos. Como o Gugu queria, não quero nada para mim. É tudo deles, eu só vou viver de usufruto para poder me manter. Se não fosse exposta ao público por conta da briga judicial pela herança, Rose Miriam ainda estaria no posto de companheira de Gugu, já que todo o Brasil sempre acompanhou o relacionamento amoroso que os dois divulgavam em capas de revista durante quase 2 décadas. Mas se ela já era conhecida como esposa de Gugu e não travou a batalha judicial por dinheiro, qual teria sido o motivo para tamanha exposição? Já vai deixando nos comentários aí, pessoal. De acordo com uma fonte de um site de fofocas muito famoso no Brasil, que é um amigo de Rose e Gugu, o real motivo não seria mesmo por dinheiro. Rose Miriam, segundo a fonte, mantinha cumplicidade e amizade muito fortes com o Gugu Liberato, tanto que ela mesma, não sendo esposa de Gugu, nunca se relacionou com alguém publicamente, inclusive no período em que eles supostamente se separaram. A fonte informou com exclusividade que ela sabia que o Gugu vivia um relacionamento homossexual durante anos e teria abraçado o papel de companheira, simplesmente para proteger os filhos e preservar a imagem do apresentador, já que assumir um relacionamento homossexual ainda é um tabu muito grande na sociedade. Recentemente, o jornalista Léo Dias revelou que Gugu nutria um relacionamento homoafetivo por mais de 6 anos com um rapaz até então desconhecido. Segundo o jornalista, pouco antes de morrer, o casal chegou a passar alguns dias juntos, curtindo viagens românticas por Singapura, na Ásia, tendo inclusive tirado fotos juntos. O jornalista ainda afirmou que o suposto companheiro, após saber da morte do apresentador, teria postado alguns registros do lado do Gugu com as seguintes legendas: "Eternos serão nossos laços. Toninho, descansa em paz. Gugu Liberato." Gugu, sem palavras. Gugu Liberato. Toninho era a forma carinhosa como a Maria do Céu, mãe de Gugu, chamava o filho. A fonte relatou que, diante da possibilidade de ver os filhos perderem parte da herança para até então companheiro desconhecido, Rose Miriam teria reagido para que isso não acontecesse. Sua intenção seria que unicamente garantir. A fonte relatou que, diante da possibilidade de ver os filhos perderem parte da herança para então companheiro desconhecido, Rose Miriam teria reagido para que isso não acontecesse. Sua intenção seria de unicamente garantir que os filhos herdassem toda a fortuna que o pai construiu, conforme o desejo de Gugu Liberato. Para a justiça, o relacionamento homoafetivo de Gugu poderia ser considerado uma união estável de acordo com a Lei 9.278 de 19
1996, cujo conteúdo foi confirmado pelo Código Civil de 2002, visto que o suposto namoro durou 6 anos na união estável, mesmo sem a formalização através da escritura pública ou contrato particular. O reconhecimento é possível quando as partes se reconhecem e hajam como companheiros de forma pública e duradoura. Caso não haja declaração das partes, a Justiça pode aceitar provas de convivência pública e duradoura. A existência da união estável poderia ser comparada mediante algum documento e também através de atos da vida civil em comum, como viagens e comemorações, por exemplo. Ou seja, até mesmo uma foto poderia colocar o suposto namoro de Gugu como herdeiro do apresentador, já que independentemente deles serem partes heterossexuais ou homossexuais, os direitos atribuídos aos cônjuges são exatamente os mesmos. Diante dos argumentos expostos, foi perguntado a fontes o porquê da família estar contra o reconhecimento de Rose Miriam como esposa do Gugu, já que a médica desejaria apenas proteger os filhos do apresentador e também os sobrinhos, já que são herdeiros. A família nunca soube o relacionamento homoafetivo e, por ser fiel escudeira de Gugu, Rose não queria ser a esposa responsável por expor isso. Ela tem o objetivo de preservar os filhos de tal exposição e também preservar a imagem do apresentador, mesmo após sua morte, disse a fonte a um site de notícias. Agora, por que Gugu não citou o suposto companheiro no testamento, já que mantinha esse relacionamento há muito tempo? Gugu tinha muitos planos para o futuro. Acho que não acreditava que morreria cedo, tanto que o testamento foi formulado há quase 10 anos, sem ter feito alterações. Foram feitas ainda mais 3 perguntas que a fonte preferiu não responder. Os filhos sabiam do suposto relacionamento? Se sim, qual era a opinião deles? Existe algum membro da família de Gugu que sabia do relacionamento? Se grande parte da família não sabia, como Gugu fazia para esconder o suposto relacionamento? Bem, isso tudo foi perguntado para essa fonte, mas ela não respondeu e deixou tudo em aberto. Bem, a equipe ainda entrou em contato com o escritório Nelson Williams e advogados associados, que defendem Rose Miriam no processo de reconhecimento. Até o fechamento da matéria, o advogado responsável pelo caso não se pronunciou. E ainda assim, outro companheiro de Gugu, por 14 anos, jogou tudo no ventilador e complicou Rose Miriam. O apresentador de Gugu Liberato, que morreu no dia 21 de novembro após o acidente doméstico em sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos. O comunicador ficou internado, mas teve morte cerebral confirmada, como já dizemos aqui no nosso canal. Ele tinha 60 anos, mas vendia saúde, e a morte repentina pegou todos de surpresa, um dos apresentadores mais famosos do país. Houve bastante comoção em torno de seu falecimento. Após a morte, especialmente depois que o testamento deixado por ele foi aberto, iniciou-se essa grande confusão envolvendo a sua companheira Rose Miriam e sua mãe e irmã. Rose não foi colocada no testamento e decidiu entrar na justiça para ser reconhecida como esposa. Maria do Céu, mãe de Gugu, e Aparecida Liberato, irmã, garantem que não havia nada entre eles, além dos 3 filhos que foram gerados. Agora, o maquiador que trabalhou com Gugu por 14 anos abriu o jogo sobre toda a confusão e disse o que pensa na guerra envolvendo a companheira e família do apresentador. Gugu nunca falava da vida dele, nunca se metia em confusão, sempre quis discrição, e agora isso deve estar sem sossego, coitado, afirmou Eduardo Sanchiero, amigo de Gugu por mais de uma década, em entrevista ao jornal Extra. O Gugu não merecia o que estão fazendo com o nome dele, afirmou o profissional conhecido por ser maquiador de grandes estrelas, entre elas Hebe Camargo. Sanchiero também comentou sobre a relação de Gugu com Rose Miriam. Ele afirmou que todos sabem sobre a relação dos dois. Os filhos foram gerados através de inseminação e que eles decidiram ter as crianças porque eram muito amigos, afirmou o maquiador, causando ainda mais uma pulga atrás da orelha de muita gente. E você, o que pensa sobre isso? Você acha que o Gugu era heterossexual ou homossexual? Claro que isso não fará nenhuma diferença, mas diante de toda essa polêmica, você acha que o parceiro de Gugu, no caso
O namorado teria algum direito em partes? Você acha que essa fonte misteriosa fez uma revelação sem muito fundamento? Deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante e ajuda a gente no diálogo aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!